Ontem, dia 29 de março, a Frente Parlamentar Mista de Combate à Corrupção recebeu em ato solene de representantes da sociedade civil mais de 2 milhões de assinaturas colhidas em todo o Brasil pelo Ministério Público Federal em apoio às 10 medidas de combate à corrupção. Documento que se converteu em projeto de lei da Câmara, assinado pelo deputado Antônio Carlos Mendes Tame e outros, inclusive por mim. As propostas do Ministério Público têm por objetivo aprimorar a prevenção e o combate à corrupção e à impunidade. As medidas de combate à corrupção buscam evitar o desperdício de recursos públicos e garantir mais transparências, celeridade e eficiência ao trabalho do Ministério Público brasileiro. São as seguintes medidas fundamentais desse plano que tem o objetivo de salvar o país da máquina de corrupção criada pelo governo do PT. Primeiro, agilizar a tramitação das ações de improbidade administrativa e das ações criminais. Segundo, instituir o teste de integridade para agentes públicos. Terceiro, criminalizar o enriquecimento ilícito. Quarto, aumentar as penas para a corrupção de altos valores. Quinto, responsabilizar os partidos políticos. Sétimo, revisar o sistema recursal. Sétimo, criminalizar a prática do Caixa 2, do famoso Caixa 2. 8. Revisar as hipóteses de cabimento de habeas corpus. 9. Alterar o sistema de prescrição. 10º e último, instituir novas ferramentas para a recuperação do dinheiro desviado. Até o momento, senhor presidente, 885 instituições de diversos segmentos da sociedade civil, como universidades, entidades religiosas, sindicatos, federações, associações, conselhos e entidades públicas já manifestaram apoio a estas 10 medidas. Informa a Casa que apresentei o mesmo texto no Senado, ainda ontem à noite, para que já integre o universo de discussão dos senadores e para que o texto seja por todos conhecido. A tramitação, concomitantemente, a meu ver, facilitará a busca do consenso para a aprovação o mais célere possível das propostas. O apoiamento público e institucional ao projeto, ainda que o revista de particular legitimidade, não elide nossa função parlamentar de escrutinar o texto e aferir sua estrita compatibilidade com a Constituição Federal. Garante maior de nosso processo civilizatório. Pois bem, senhor presidente, eu queria fazer esse registro. Nós estamos vivendo uma crise política, moral e econômica. E todos nós sabemos o quanto o povo brasileiro está pagando por isto. Pois bem, mas a crise política e a crise moral, ela está muito próxima do seu fim, graças a Deus. A saída do PMDB da base deste governo, para mim, foi o golpe final que esse governo precisava. Portanto, eu vejo que esta crise política e moral está chegando ao final. Mas está deixando um legado terrível ao nosso povo brasileiro. É a crise econômica, senadora Ana Amélia. Esta crise econômica, sim, ela não vai passar do dia
para a noite. Não vai. Esse estrago que o governo do PT fez na nossa economia, a curto, médio prazo nós podemos esquecer que não será resolvido. É a médio e longo prazo. E isto, se nós tivermos um novo governo competente, honesto e responsável. Esse é que é o problema do Brasil hoje. E o Lula disse recentemente que ele não estava preocupado com a crise econômica. Mas o Lula nem sabe o que é isso. Ele estava preocupado com a crise política. Porque o grande objetivo deste governo era manter-se no poder. E nós sabemos disso. Agora tudo vem à tona. Portanto, esse estrago que o PT fez na nossa economia, nós vamos demorar aqui talvez uma década. E aqui eu quero só fazer um retrato desse estrago político, desse estrago econômico que o PT fez no país. Uma taxa Selic de 14,65, uma inflação acima dos 2 dígitos, uma retração na nossa economia o ano passado de 3,8%. Estão se falando de 4% este ano. Não, vai ser muito mais de 4%, principalmente se esse governo durar até o final deste semestre, que eu acredito que não vai durar ao bem de todos. O desemprego no Brasil, que o IBGE está dizendo que nós temos hoje algo em torno de 9.600.000 brasileiros desempregados. Isto é mais uma mentira. O desemprego hoje no Brasil é acima de 20%, eu tenho dito isso nos 4 cantos desse estado. E eu desafio qualquer economista e qualquer instituto de pesquisa que diga que nós não temos mais de 20 milhões de pessoas desempregadas hoje no Brasil. E aqui eu faço um retrato assim muito rápido. Nós temos aí, segundo o IBGE, 9.600.000 desempregados. Pega mais 4 milhões do seguro, dos desalentados. Pegamos aí mais 8 milhões do seguro-desemprego, que todo mundo está desempregado. Só aí já deu mais de 20 milhões de pessoas desempregadas no país. O desemprego, eu tenho dito que é uma coisa muito séria. Agora, o que eu balizo aqui, senadora Ana Amélia, é o problema da dívida do nosso país. Aqui, não precisa ser economista, não precisa vir da contabilidade como eu vim. Aqui mostra o que foi que o PT fez com a economia deste país. Em janeiro de 2003, o Brasil devia menos de R$1 trilhão, 900 e poucos bilhões de reais. Dívida interna e externa bruta. 13 anos depois, hoje, o Brasil deve mais de 4 trilhões de reais. Isso aqui é o suficiente para a gente analisar o macro da nossa economia e não precisa ser economista. Repito, não precisa. Hoje, o país deve mais de 4 trilhões de reais, é a nossa dívida interna e externa bruta. O ano passado nós pagamos 501 bilhões de reais somente de juros desta maldita dívida pública. 501 bilhões nós pagamos, senador Moca, o ano passado. Ou seja, nós tivemos uma receita corrente líquida em 2015 de 1 trilhão 221 bilhões de reais. E pagamos 501 bilhão de reais de juros da dívida. Quebrou o país. Vou melhorar isso aqui. Um trabalhador ganha 10 mil reais por mês e paga 5 mil reais de juros de uma dívida dele. Ele está quebrado. Esta é a situação do nosso país hoje. O Lula virou o cara. O Lula virou o cara no mundo. Mas qualquer um vira o cara no mundo. Qualquer um. Bota qualquer um. Me permite, Zezinho, fazer uma comparação. Botar você presidente da República e dar 3 trilhões de reais, Zezinho, para você gastar durante 8 anos, Zezinho. Você passa... Ele virou o cara com 3 trilhões de reais e quebrou o nosso país, e quebrou a nossa economia.
Esse é fato. Por isso que o cara virou o cara. Olha aí o que aconteceu hoje. O dinheiro acabou, a festa acabou e a conta ficou para o povo brasileiro pagar. Esta é a situação do nosso país hoje. E o pior, que o Lula e a Dilma levou o que nós temos de mais valioso. Eu não me esqueço, senadora Ana Amélia, o meu pai dizer que eu vim de família muitíssimo pobre. Meu pai dizer, meu filho, uma coisa que você jamais pode perder na vida é o nome. Pois não é de ver que o Lula e a presidente Dilma fez nós, todos brasileiros, perder o nome, a credibilidade. Isso é fato também. Não adianta a gente esconder disso, né? Os governistas vindo aqui a essa tribuna e falar isso é golpe, isso é golpe, isso é golpe, porque é o único argumento que eles têm. E eu respeito. Nós perdemos a nossa credibilidade, nós perdemos a nossa referência. As 3 agências que calculam risco mundo afora, a FITS, a Moody's e a Standard Poor's, colocou a gente como caloteiro. Como caloteiro. E eu digo mais. O ano passado, o Brasil perdeu 6,47 de receita e as despesas aumentou em 11,6. Este ano, nós não vamos ter uma arrecadação de 1 trilhão e 200 bilhões de reais, vai ser menos. E esse juro dessa dívida deve bater a casa dos 600 bilhões de reais. O Brasil não vai dar conta de pagar o juro dessa dívida neste ano. Então vai ter que dar calote. Vai ter que dar calote. Olha só que coisa interessante. Um senador da República está nessa tribuna. Eu já concluo, presidente Simone Tebet. E vou passar com todo prazer. Mas só encerrando aqui, senadora Ana Amélia, do jeito que está indo, não dá. Nós não vamos dar conta de pagar esse juro dessa conta este ano. Foi tirado da educação 12 bilhões esse ano, foi tirado da saúde 10 bilhões esse ano, cortou o FIES, cortou o Pronatec, cortou Brasil Carinhoso, cortou FIES, cortou Brasil Solidarity Carinhoso, cortou-se tudo. Seguro defeso, seguro desemprego, os direitos que a presidente Dilma disse que não iria tirar do povo brasileiro, tirou. Nem que a vacatuça. Tirou tudo. Tirou, inclusive, a nossa credibilidade. Concedo a palavra à parte, senadora, com todo prazer. É muito bom ter uma presidente numa sessão, porque sempre é mais generosa num momento de crise como essa, entendendo que o regimento fica menor quando a crise se agiganta. Então, eu queria começar pela abertura do seu pronunciamento, referindo à campanha liderada pelo Ministério Público das 2 milhões de assinaturas da população brasileira em favor das 10 medidas de combate à corrupção. Quero dizer, caro senador, que ontem tive a oportunidade de assistir à posse da primeira mulher na presidência do CONAMP, que é a Associação dos Membros do Ministério Público, a baiana Norma dos Reis Cardoso Cavalcante. E o vice-presidente é Vitor Hugo Palmeiro de Azevedo, do Rio Grande do Sul. Mas o fato de ser uma mulher, a minha atenção ficou muito maior para um personagem que estava ali presente. O promotor de justiça da Procuradoria da República, Deltan Dallagnol, que é um dos líderes não apenas da Operação Lava Jato, mas também da campanha das 10 medidas de combate à corrupção. E ele foi uma das pessoas mais festejadas e mais citadas naquela cerimônia de posse da CONAMP. E com toda a razão, o Ministério Público diz que a instituição estará sempre de pé e firme para reafirmar os valores republicanos e a democracia em nosso país. E eu confio nessa instituição, como confio no Poder Judiciário e na Polícia Federal. Quero dizer a Vossa Excelência que existem algumas vozes atribuindo à Operação Lava Jato, veja só, os desmazelos, os problemas da nossa economia, inflação alta, desemprego alto e sem perspectivas de uma retomada do crescimento. Então, não há como justificar o que está acontecendo como consequência da Operação Lava Jato. Não tem nada, não dá para misturar alhos com bugalhos, senador.
Obrigado, senadora Ana Amélia. A corrupção no Brasil, eu disse um dia aqui nesta tribuna, é um câncer em estado de metástase. E disse na época aqui que a corrupção no Brasil mata mais do que qualquer guerra no mundo, mata mais do que o Estado Islâmico, mais do que Al-Qaeda. E eu não tenho dúvida disso. Quem é que vai pagar por isto, senhora presidente? Milhares de crimes Brasil afora. Quem vai pagar por isto? É o povo? Quem vai pagar? Tem que ter um culpado. Mas e cadê esse culpado? Ah, mas o Lula é um coitado, é um operário. Espera aí, vamos ver os danos que ele causou à nossa nação, ao nosso povo. Ele tem que ser penalizado. Swap cambial, nós perdemos 90 bilhões praticamente só de despesa de swap cambial. Eu acredito que o déficit primário deste ano deve superar os 100 bilhões de reais. Nós tivemos uma perda de poupança de 54 bilhões de reais o ano passado. A dívida da Petrobras ultrapassou os 500 bilhões de reais. A dívida da Previdência Social, até o ano passado, era 85 bilhões. Neste ano de 2016, ou seja, os números são estarrecedores. Eles conseguiram destruir toda a nossa economia. Eu nunca vi coisa igual em toda a minha história de vida. Eu estou empresário nesse país há 30 anos, eu nunca vi coisa igual. Este governo do PT tinha um projeto. Tinha um projeto de poder. Mas esse governo do PT nunca teve e nunca terá um projeto de governo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigada, senadora Thaídes. Eu convido ainda como oradora